Oi gente, meu nome é Priscila e eu vim ensinar vocês hoje como colocar o crochê nesse fundo para a bolsa. Oi, meu nome é Priscila e eu vim hoje mostrar para você uma forma de usar os nossos fundos de bolsa. Para quem não conhece, esse é um dos modelos de fundo de bolsa que a gente tem em nosso site. É o de 12 por 18 com um pezinho. Todos os nossos fundos são duplos, eles são feitos com duas bases coladas uma na outra, o que confere a eles um acabamento perfeito, tanto de um lado quanto do outro. Eles são cortados a laser, então todos os furos têm o mesmo tamanho e a mesma distância entre um e outro. E o fato deles serem duplos também conferem a esses fundos uma maior resistência, uma maior estrutura, então eles não dobram com facilidade. A técnica que eu vou mostrar aqui hoje nesse fundo pode ser usada em qualquer dos fundos que a gente tem. A gente tem outros modelos, vou deixar o link na descrição para a categoria de fundos para vocês verem. Mas a gente tem quadrado, tem retangular, tem ele oval maior, tem ele redondo também. Para começar, você vai precisar de uma agulha um pouco mais fina, uma 5 milímetros ou talvez uma 4. O que vai depender na escolha é também a espessura do fio que você vai estar usando. Para o fio de malha de poliéster, o multitécnicas, o fio Belles ou um fio náutico de 5 milímetros, a agulha número 5 consegue passar tranquilamente. Se for um fio mais grosso, provavelmente você vai ter que usar uma agulha mais fina. Por quê? Você precisa passar aqui a agulha e o fio. Então, se ele é mais grosso, ele vai pedir uma agulha mais fina para conseguir passar. Primeira coisa que você tem que entender, imagina que isso daqui é uma base de crochê normal, como se você tivesse feito uma base, nesse caso, oval, e cada buraquinho desse aqui é um ponto de base. Então, a gente vai começar aqui introduzindo a agulha em qualquer ponto. Eu gosto sempre de introduzir mais ou menos nessa parte aqui, porque, não sei, gosto de começar aqui, é mania mesmo, mas você pode colocar em qualquer lado. Mas assim, eu também gosto porque, principalmente nesse fundo oval, a bolsa ela vai ter uma frente, então, se eu começo aqui, a minha emenda vai ficar na lateral, ou se eu começo no meio, pode ser que fique na frente, dependendo da forma como você faz a sua emenda. Eu gosto de começar mais ou menos aqui. Vou introduzir a agulha aqui nesse buraquinho, vou pegar o fio, deixo aqui uma ponta, vou laçar esse fio e trazer pra frente, normalmente aqui. E aí aqui eu vou fazer como se fosse uma correntinha. Pra quê? Pra subir esse ponto. No caso, eu vou fazer aqui pontos baixos, mas dependendo do modelo da bolsa que você for fazer, se você já quiser começar com um ponto alto, fique à vontade. Mas a técnica é a mesma. Você pode já começar a esconder esse fio aqui, colocando aqui pro lado, e aí ir crochetando por cima dele. E aí é só seguir essa sequência. Cada buraquinho você vai colocar um ponto. Aqui eu já tô indo e escondendo essa ponta de fio. E vou seguir aqui. Se você for usar esses 3 fios que eu citei, que é o fio de malha de poliéster, ou um fio de malha de algodão, tipo o fio Belles, ou um fio náutico de 5 milímetros, eu indico que você não faça nenhum aumento aqui. As nossas bases, diferente de algumas que a gente vê no mercado, o buraquinho é menor. Mas por que que o nosso é assim? No desenvolver da peça, a gente percebeu que era melhor fazer assim pertinho, porque percebe que você vai preenchendo todo o espaço. Quando a gente tem buraquinhos muito distantes, eu vou até pular uma aqui para você ter essa noção. Se você tem um buraquinho muito distante, acaba que fica um vão aqui, ó. Vai ficando um buraco aqui. E por isso que às vezes você até precisa fazer um aumento para preencher esse buraco. Então, no desenvolver da nossa peça, a gente optou por fazer dessa forma, para que
você consiga ter esse acabamento mais perfeitinho, você consiga tapar essa lateral da base, né, do fundo, e fique uma peça mais bonita. Então, como eu tava falando, não é ideal que você faça aumentos, pelo menos nessa primeira carreira, deixa esses aumentos para a segunda carreira, tá? Mas se você estiver usando um fio muito fininho, um fio náutico de 3 milímetros, talvez seja necessário você fazer um aumento em cada ponto. E aí você vai seguir aqui até chegar lá no final, colocando. É bastante simples fazer essa colocação dos pontos aqui. Só seguir. Quando você chegar nas curvas aqui, eu indico que você dê um pouco dessa esticadinha nessa laçada aqui. Não faça ela muito apertadinha, porque senão o seu trabalho vai começar a repuxar. E outra coisa, como você tá usando uma agulha bem mais fina do que o fio pede, para trabalhar, por exemplo, com fio multitécnicas, eu uso normalmente a agulha 7, dependendo da peça, até a agulha 8. Tem gente que usa a 9, e aqui a gente tá usando a 5. Você tem que tomar bastante cuidado para não fazer pontos muito apertados. Ó, repara que eu calibro, que eu puxo esse fio aqui para ficar um ponto bem mais soltinho. E aí, chegando aqui no final, você faz o fechamento do jeito que você preferir e fica dessa forma. Outra coisa que você tem que se atentar é o seguinte: se você estiver usando o fundo com um pezinho, o lado que vai ficar para fora, né, você tem que crochetar de forma que o pezinho fique virado para você. E aí o direito do seu crochê vai ficar do lado de fora da bolsa. A não ser que você queira fazer com o ponto do lado do avesso para fora. Por exemplo, o ponto baixo, o avesso dele fica muito bonito. Então, se eu quisesse uma peça em que o avesso do ponto baixo ficasse para fora e tivesse usando um fundo com pezinho, eu ia crochetar nessa direção aqui. Mas como não é o caso, eu crocheto nessa. Isso só vale para o fundo com pezinho. O fundo sem pezinho tanto faz o lado que você coloca, porque, como eu disse, ele tem um acabamento perfeito, ele vai ser igual dos dois lados. Então é isso. Essa é uma das formas que a gente tem para fazer aqui, para colocar o crochê na base. Como eu disse, essa técnica dá para você usar em qualquer modelo de base, não tem diferença. Mas eu vou ensinar mais uma técnica em um outro vídeo logo mais. Gostaram? Já sabia usar esse fundo? Me diz o que você achou aí nos comentários e me fale o que mais você quer aprender.